Fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai resolver mais 6 questões acerca de Química Geral. Espero que todos possam ficar comigo até o final e que eu possa contribuir de alguma forma para o conhecimento de vocês. Lembrando que essa aula aqui, esse vídeo, é uma continuação do vídeo anterior. Então, caso vocês não tenham assistido o vídeo anterior, eu vou deixar um card aqui na descrição. Aqui na descrição não, né? Vou deixar um card aqui, vocês passem lá, dêem uma olhada e depois voltem para cá. Show? Então, sem mais prolongamentos. Qual dos seguintes compostos gera o maior número de íons em solução aquosa diluída? Então, tem 5 opções, tá? 5 alternativas. E dessas alternativas, um desses componentes vai gerar mais íons quando estiver em solução aquosa e essa substância em solução aquosa estiver diluída, tá? E nosso objetivo é descobrir qual dessas substâncias vai gerar mais íons. Então, para eu responder essa questão, eu tenho que saber a relação entre o coeficiente estequiométrico de cada substância e os índices dos componentes dessa substância. Por exemplo, nessa primeira alternativa aqui, nesse primeiro composto, eu tenho o cloreto de cálcio. Olhando para o cloreto de cálcio, essa substância, eu sei que 1 mol da substância, do composto, está relacionado com 1 mol de cálcio. Como é que eu sei que é 1 mol de cálcio? Por causa do índice. No caso, o índice está implícito aqui, mas seria 1. Tá? Seria não, é 1. Então, 1 mol da substância está relacionado com 1 mol de cálcio, tá? Mais 2 mols de cloreto. Show? Como é que eu sei disso? Olhando para o índice. Aqui o índice do cloro, do cloreto no caso, está 2. Então, se fosse 3, eu teria 3 mols de cloreto para cada 1 mol da substância. Se fosse 4 mols o índice do cloro fosse 4, então eu teria 4 mols de cloreto para cada 1 mol da substância. Entenderam? Então, essa é a relação do cloreto de cálcio. Somando, a quantidade de cálcio e a quantidade de cloro, eu tenho que a cada 1 mol de cloreto de cálcio, nós teremos 3 mols de íons, no caso 3 mols juntando 1 mol de cálcio e 2 mols de cloro. Próxima alternativa. Vamos fazer uma por uma, tá? Vou deixar esse aqui por último, porque não é um sal não. Então eu vou deixar aqui por último. É um composto orgânico também, enfim. Tá. Cloreto de potássio. Mesmo esquema, 1 mol de cloreto de potássio se relaciona com 1 mol de cálcio. Potássio, perdão. 1 mol de potássio e 1 mol de cloro. Isso significa que a cada 1 mol de cloreto de potássio eu tenho 1 mol de potássio e 1 mol de cloreto. Logo, vai resultar em 2 mols. Tá? Isso aqui na C. Tá? Isso aqui é a A. Esse aqui é a C. Tá, vamos para D agora. Tem um sulfato de magnésio. Olha para o coeficiente e olha para os índices. No caso, o índice do magnésio aqui é 1. E o índice do sulfato é 1 também. Você poderia pensar que o índice do sulfato é 4, porque tem um 4 aqui. Mas esse 4 é o índice do oxigênio e não do sulfato. O sulfato é tudo isso aqui, ó. Tá? O sulfato é tudo isso aqui. Isso é o sulfato. E isso aqui é o oxigênio. O 4 é o índice do oxigênio, não do sulfato. Show. Então, significa que 1 mol de sulfato de magnésio está para 1 mol de magnésio, mais 1 mol, vou colocar na edição do vídeo, aqui em cima, 1 mol de sulfato, totalizando 2 mols, tá? Que é o D. E o E, aqui é o monohidrogênio sulfato de potássio, tá? O monohidrogênio sulfato de potássio, espero que eu esteja pronunciando certo isso aqui,
É a mesma coisa, tá? Ó, se eu dissociar essa substância, eu vou obter o cátion potássio e o ânion monohidrogênio sulfato, tá? E quais são os índices desses dois componentes? 1 e 1, tá? Como é 1 o índice, né? Então tá implícito. Por isso que a gente não representa. Mas existe, tá? Existe. Então, mesma coisa, né? Eita, coloquei a coisinha errada, ó. É esse aqui. 1 mol de monohidrogênio sulfato de potássio se relaciona com 1 mol de potássio e 1 mol de monohidrogênio sulfato, totalizando 2 mols. Que é a E. E a B, né? Essa B aqui é o etanol, tá? É o etanol. Quando o etanol ele se ioniza, ele vai formar o CH5O- mais H+. E lembrando que o índice, né, do C2H5O- é 1. Tá? E o índice do H no caso, né, também é 1. Então a gente vai totalizar aqui também 2 mols. Tá? Aqui também 2 mols. Resultantes, né? Então, se a B é 2 mols, a C é 2 mols, a D é 2 mols e a E é 2 mols, e a A é 3 mols, então a resposta correta é a alternativa A. Show? Próxima questão. Questão 8. Qual é o agente redutor na reação? Aí a gente tem uma reação química aqui, né? E ele pede para a gente escolher, né, qual das alternativas é o agente redutor. Então vem cá. Deixa eu falar uma coisa importante. Para a gente descobrir qual é o agente redutor, é necessário que a gente saiba qual íon oxidou e qual íon reduziu. Não qual íon, qual elemento oxidou e qual elemento reduziu. Show? Sabendo quem oxidou e quem reduziu, a gente pode descobrir quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante. Você ainda não precisa saber a definição de agente oxidante e agente redutor. Quando chegar o momento eu vou falar para vocês. Tá? Por agora, o que a gente tem que focar é saber qual é o NOx de cada elemento. Porque sabendo o NOx de cada elemento, eu sei quem oxidou e quem reduziu. Show? Então vamos analisar o NOx de cada elemento. Eu vou começar aqui pelo permanganato. Eu sei que o NOx do oxigênio é menos 2. Tá? Como eu tenho 4 oxigênios, então vai ficar menos 8. Só que isso aqui não é um composto neutro, né? É um íon. E tem uma carga menos 1. Então significa que o NOx do manganês vai ser um valor tal que, quando somado com menos 8, vai dar igual a menos 1. Então, qual valor somado a menos 8 é igual a menos 1? Mais 7. Tá? Então, o NOx do manganês vai ser mais 7. Porque mais 7 menos 8 é igual a menos 1. Show? Agora vamos para o iodeto. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa importante. Quando a gente tem uma substância isolada, formada por um único tipo de elemento, essa substância vai ter NOx igual a 0. Eu vou repetir. Quando uma substância estiver isolada, tá, e for formada apenas de um único tipo de elemento, essa substância tem um NOx igual a 0. A exceção, se essa substância for um íon. Porque se essa substância for um íon, ela for isolada e for formada apenas de um único tipo de elemento, ela vai ter um NOx igual à carga. Tá? Se for um íon, vai ter um NOx igual à carga. Então, a gente vai ter vários exemplos aqui para que vocês possam entender melhor o que eu estou falando. O iodeto, olha aqui para o iodeto. O iodeto está isolado, tá? Isolado entre aspas, né? É formado por um único tipo de elemento, que é o iodo, quase não sai. E é um íon. Se é um íon, né, o NOx vai ser igual à carga do íon. Então aqui vai ser menos 1. Eu vou colocar na edição, é melhor, né? Tá, vai ser menos 1. O hidrogênio, mesmo esquema, mais 1.
O manganês, mais 1, ou mais 2. O iodo tá sozinho, é formado por um único só tipo de elemento, né, e não é um íon, então o NOx é igual a 0. E a água? Oxigênio NOx menos 2, hidrogênio NOx mais 1. Como tem 2 hidrogênios, vai ficar mais 2 menos 2 é igual a 0. Tá? Que é um composto neutro aqui. Então tem o NOx de todos os elementos químicos aqui. Olhando para esse NOx de cada elemento, esses NOx no caso, né, de cada elemento, eu sei que o manganês ele partiu do mais 7 para o mais 2. Se o manganês partiu do mais 7 para o mais 2, ele diminuiu. Tá? Isso é que eu aprendi com um professor do YouTube chamado professor Valim. Ele falava o seguinte: se o NOx diminuiu, reduziu. Se o NOx aumentou, oxidou. Ou. No caso do manganês, o NOx diminuiu, então o manganês reduziu. No caso do iodeto, o iodo ele aumentou. Ele partiu do menos 1 para o 0. Então, se aumentou, oxidou. Ou. Então, eu já sei quem reduziu e quem oxidou. Tá? Ok, mas eu ainda não sei quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante. Na verdade, a gente ainda nem definiu o que é agente redutor e o que é agente oxidante. Vamos fazer essa definição agora. Prestem atenção, vem cá. Agente redutor é aquele componente que vai induzir uma redução. Tá? Agente oxidante é o componente que vai induzir a oxidação. Mas veja uma coisa importante. Não necessariamente o componente vai ser igual a quem oxidou. Tá? Por exemplo, vamos utilizar o permanganato como forma de exemplo. O permanganato é o agente oxidante dessa reação. Tá? Por que o agente oxidante? Porque dentro do permanganato, né, fazendo parte do permanganato, a gente tem um manganês. O manganês, ele reduziu. Entenderam? Então, quem reduziu foi o manganês. Mas quem é o agente oxidante não é o manganês. É o permanganato. É o componente, é o todo que é o agente oxidante. Tá? Só que às vezes coincide do todo ser igual à parte. Por exemplo, o iodeto. O iodeto, ele oxidou. Né? Ele aumentou o NOx, oxidou. Só que o iodeto está isolado, né? Ele é formado só por um único tipo de elemento, ele é um íon isolado. Então ele não está dentro de um todo, ele não faz parte de um componente. Ele é o próprio todo, entenderam? Então nesse caso, o iodeto é o próprio agente redutor. Tá? Mas se o iodeto estivesse fazendo parte de um componente, ele estivesse interagindo com outros elementos ali, né? Poderia ser que o agente redutor não fosse o iodeto. O iodeto seria quem oxidou, mas não o agente redutor. Nesse caso, ele é o agente redutor, porque ele está sozinho. Não sei se ficou claro, mas essa é a lógica. Tá? Então, o agente, vou colocar aqui para vocês, prestem atenção. O iodeto é o agente redutor. O permanganato é o agente oxidante. Eu vou até colocar oxidante. Está aparecendo um B, né? Oxidante. Show? Então, resposta correta, né? Alternativa D. Levando em consideração que a questão está pedindo o agente redutor e não o oxidante. Porque se fosse o oxidante, a alternativa correta seria a alternativa C. Próxima questão. Questão 9. Qual é, /são, ou /os, íon /íons, espectador /espectadores, quando uma solução de brometo de cálcio é misturada com uma solução de ácido sulfúrico? Então, a gente vai ter uma solução de brometo de cálcio e uma solução de ácido sulfúrico. Essas duas soluções vão ser misturadas. Ao misturar,
eu vou produzir um íon ou mais de um íon espectador. Tá? E aqui a gente quer saber qual ou quais são esses íons. Então, para isso, eu vou ter que fazer a reação química aqui. Tá? Ácido sulfúrico, né, reagindo com brometo de cálcio, vai formar um produto que eu não sei ainda. Um ou uns produtos, né? Um produto, mas pode ter mais de um componente do produto. Então, para eu saber o produto a ser formado, eu tenho que fazer a dissociação ou ionização desses compostos. E por que eu falo dissociação e ionização? Porque, apesar da lógica ser muito parecida, né, eu vou, digamos assim, separar, né, eu vou separar, mas tem lá suas nuances de diferença. Por exemplo, quando eu falo dissociar, eu estou me referindo a compostos iônicos. Tá? Quando eu falo ionizar, eu estou me referindo a moléculas. Tá, mas qual a diferença entre dissociar e ionizar? Dissociar, eu estou separando o que já existe. Por exemplo, quando eu dissocio um sal, eu estou separando as cargas que já existiam antes. Entenderam? Agora, quando eu ionizo uma molécula, eu estou separando o que não existia antes. Eu não tinha cargas ali. Entendeu? Eu estou criando cargas, entre aspas. Sacam? Então essa é a diferença. Tá, então eu vou ionizar esse ácido e vou dissociar essa base. Fazendo a ionização do ácido, eu vou obter SO4 2-. Fazendo a ionização a dissociação desse sal, nós obteremos o cálcio e o brometo. Tá, agora a gente tem que analisar as possibilidades de combinação de cada íon. Concorda comigo que eu posso combinar esse com esse e esse com esse, certo? Mesma coisa que vale para cá, para esse brometo. Eu posso combinar o brometo com essa substância, né, com cálcio, ou combinar o brometo com o sulfato, não, perdão. Ou combinar o brometo com o hidrogênio. Tá? Eita, ficou coisinha diferente, ó, mas tudo bem. Se eu combinar o brometo com o cálcio, eu vou formar o que eu tinha antes, né? Que é o brometo de cálcio. Eu quero um produto diferente. Então, eu vou ter que combinar o brometo com o hidrogênio. Se eu fazer a combinação do sulfato com o hidrogênio, eu vou obter o que eu tinha antes. Mas eu não quero o que eu tinha antes, eu quero um composto diferente, né? Já que houve uma reação, houve uma mudança ali. Então eu vou combinar o sulfato com o cálcio. Isso vai me gerar sulfato de cálcio. Vou colocar na mesma cor, porque senão vai ficar todo feio, horrível. Sulfato de cálcio. Não vejo a hora da minha mesa digitalizadora chegar logo, cara. Isso é horrível, escrever nesse mouse. Cadê? E ácido bromídrico, não é isso? E ácido bromídrico. Show de bola. Né? Eu obtive esses dois produtos aqui. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu tenho que saber se esse sulfato de cálcio, esse sal, ele é solúvel ou ele é insolúvel. Porque se ele for solúvel, ele não vai ser visualizado desta forma na solução. Ele vai estar na sua forma dissociada, tá? Na forma de Ca+ e SO4 2-. Se ele for insolúvel, ele vai estar nessa forma aí mesmo, como precipitado. Entenderam? Mesma coisa para o ácido bromídrico, mas o ácido bromídrico a gente sabe que é solúvel, tá? Então, ele com certeza vai estar na forma ionizada em solução. Essa ionização varia, né? Se for um ácido fraco ou se for um ácido forte. Mas isso aqui não é o caso, né? O que eu tenho que saber aqui é se ele está ionizado ou não. No caso aqui ele está ionizado. E essa substância aqui, está ionizada ou dissociada? Utilizando aquela regrinha que eu já expliquei para vocês em outros vídeos, eu sei que o sulfato de cálcio é um composto insolúvel,
tá? Se é um composto insolúvel, então ele tá na sua forma de precipitado, logo ele não está dissociado. Então eu tenho que escrever da forma que está aí, entendeu? Não posso dissociar essa substância. Então vai ficar o próprio sulfato de cálcio, né? Show de bola. Sulfato de cálcio. Então, vejam bem. Percebam que eu tenho hidrogênio nos produtos e tenho hidrogênio nos reagentes. A mesma coisa para o brometo. Eu tenho brometo nos produtos e tenho brometo nos reagentes. Então, eu posso cortar o brometo e posso cortar o hidrogênio, tá? E vai sobrar, no caso, SO4, 2 menos, mais cálcio, tá? Formando CaSO4, ou seja, sulfato de cálcio. Show? E o que é íon espectador, né? Bom, íon espectador, por definição, são aqueles íons que participam da reação. Não participam da reação, mas são aqueles íons que estão presentes na reação química, mas não aparecem na reação global, simplificada. No caso, essa é a reação global simplificada, tá? E a gente sabe que, antes de eu escrever essa reação global simplificada, eu cortei alguns íons. E esses íons que eu cortei são os íons espectadores. Como no caso eu cortei o hidrogênio e o brometo, então os íons espectadores dessa reação são o hidrogênio e o brometo. Tá ok? Então a resposta correta, alternativa A. Próxima questão. Questão 10. Qual o volume de uma solução de ácido sulfúrico na concentração molar de 1 mol a cada litro é necessário para neutralizar 10 gramas de hidróxido de cálcio? Então a questão quer saber o volume, tá? E a gente vai anotar essa informação, volume. Então, primeiro, para eu descobrir o volume necessário para neutralizar 10 gramas de hidróxido de cálcio, eu tenho que saber a relação entre os coeficientes estequiométricos dessas duas substâncias. Aí você me pergunta, como assim? Tu falou grego, né? Não, vou explicar, calma aí, vem cá. Quando eu falo em saber a relação entre os coeficientes estequiométricos, eu estou falando no seguinte sentido, presta atenção. Eu tenho que saber quantos mols de ácido sulfúrico irão reagir com tantos mols de hidróxido de cálcio. Entenderam? Então, para eu saber essa informação, eu tenho que fazer a reação química entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de cálcio. Essa reação química é uma reação típica de neutralização. Então, vai formar um sal e uma água. Uma água não, né? Sim, vai formar sal e água. Não necessariamente uma unidade, um mol de água. Tá, a gente vai fazer a reação química. Vamos lá? Então vai ficar H2SO4, ácido sulfúrico, reagindo com o hidróxido de cálcio, tá? Vai formar um sal mais água. Para eu saber o sal formado, eu tenho que ionizar o ácido e dissociar essa base, ok? Então, ionizando o ácido, vai formar hidrogênio e sulfato. Dissociando essa base, eu vou formar cálcio e OH-. Tá? Interagindo esse ânion com esse cátion, eu vou formar o sal. Interagindo esse ânion com esse cátion, eu vou formar a água. Então, vai formar o sulfato de cálcio mais água. Show? Beleza. Agora, o que nos resta aqui é balancear a reação. Eu tenho um cálcio nos reagentes, eu tenho que ter um cálcio nos produtos. Então, 1 para 1, né? Eu tenho um sulfato nos reagentes, eu tenho que ter um sulfato nos produtos. No caso, vamos falar do enxofre, né? Eu tenho um enxofre nos reagentes, eu tenho que ter um enxofre nos produtos. Então, 1 para 1. Show de bola. Hidrogênio, eu tenho
2 hidrogênios nos reagentes, mais 2 hidrogênios, então eu tenho 4 hidrogênios nos reagentes. Então, eu também tenho que ter 4 hidrogênios nos produtos. Mas aqui eu só tenho 2, então eu preciso multiplicar a água, né, o coeficiente da água por 2. Show? Vamos obter 2 mols de água. Então, eu tenho uma reação balanceada. Olhando para essa reação química aqui, eu sei que a relação entre os coeficientes estequiométricos do ácido sulfúrico e do hidróxido de cálcio é de 1 para 1. Então, 1 mol de ácido sulfúrico reage com 1 mol de hidróxido de cálcio. Tá? Sabendo disso, eu posso fazer uma regrinha de 3, né? Ó, 1 mol de ácido sulfúrico reage com 1 mol de hidróxido de cálcio. Show. Então, 10 gramas de hidróxido de cálcio irão reagir com quantos mols de ácido sulfúrico? Eu tenho que encontrar quantos mols de ácido sulfúrico irão reagir com 10 gramas de hidróxido de cálcio. Por que eu vou fazer isso? Porque encontrando a quantidade de mols de ácido sulfúrico que reagirão com hidróxido de cálcio, eu tenho como saber o volume. Eu já mostro para vocês como é que a gente descobre o volume, tá? Mas primeiro eu vou encontrar a quantidade de mols. Então, como aqui eu tenho gramas e tenho mol, eu tenho que transformar para a mesma unidade, certo? Eu vou transformar mol em gramas. Eu sei que em 1 mol de uma solução de hidróxido de cálcio, eu vou ter uma massa de 74 aproximadamente gramas. Tá? Como é que eu sei disso? Olhando para a tabela periódica e vendo a massa molar dessa substância. Tá? Então agora é só fazer os cálculos. X é igual a 10 sobre 74, o quê? Mols, né? Acho que é só mol, acho que mol não existe em plural não. Buguei agora, depois eu vou dar uma pesquisada. Então eu vou encontrar essa quantidade de mol aí, certo? Show! Tendo essa quantidade de mol, agora eu posso encontrar o volume. E como é que eu vou fazer isso? Fazendo outra regrinha de 3. Eu vou escrever aqui no fundinho. Ai, ai. Eu vou escrever aqui no canto inferior esquerdo. Então, 1 mol de ácido sulfúrico, né, está presente em 1 litro de solução, ou seja, 1000 ml. Como é que eu sei disso, pelo amor de Deus? Olhando para a questão, ó, concentração de 1 mol a cada litro. Tá? 1 litro são 1000 ml, então 1 mol de ácido sulfúrico está presente em 1000 ml de solução. Logo, 10 sobre 74 mols de ácido sulfúrico estarão presentes em quantos ml de solução? Tá? Essa é a regra em 3 que eu tenho. Vou colocar y aqui, né, para não ficar duas variáveis iguais. Quantos ml de solução? Aí eu vou fazer a continha. Y é igual a 10 vezes 1000 dividido por 74. 10 vezes 1000 dividido por 74 vai dar quanto? Ó, o que eu posso fazer aqui? Eu posso aproximar 74 para 75, né? Posso fazer isso. Aproximando esse valor para 75, eu posso fazer aproximações. Tá? Eu posso transformar isso aqui, né, esse produto de cima, em 100 vezes 100. Não vai mudar em nada. Dividido por 75. Ora, 100 sobre 75 é a mesma coisa de 4 sobre 3. Show? Então vai ficar 400 sobre 300. Eu posso cortar aqui. É isso mesmo? Não, perdão. 400 sobre 3, né? 400 sobre 3. Então eu não vou cortar nada, né? Então vai ficar 400 sobre 3. Eu sei que 300 sobre 3
é igual a 100, né? Tá. 90 sobre 3 é igual a 30. Então vai ficar 130 mais 10 sobre 3. Show? 10 sobre 3 é aproximadamente 3,3. Enfim, não precisava disso não. Eu sei que o resultado é próximo de 130. Vai ficar, então o resultado final vai ser 135. Próxima questão. Questão 5. Qual dos seguintes compostos não forma eletrólito quando dissolvido na água? Aí a gente tem 5 opções. O ácido fluorídrico, o etanol, aí tem esse composto aqui, né, orgânico. Aí a gente tem, não sei se quer perclorato de potássio, é clorato de potássio, eu vou deixar o nome, né, na edição. E tem o nitrato de cobre. Show de bola. E a questão quer saber qual desses compostos não forma eletrólito quando dissolvido. Então, o que é eletrólito, né? Ó, vem cá, deixa eu falar para vocês o que é eletrólito. Quando a gente tem uma substância e essa substância ela é capaz de conduzir eletricidade quando dissolvida em água, não, quando dissolvida em solução aquosa, vamos dizer assim, essa substância ela é considerada um eletrólito, tá? A depender da sua capacidade de conduzir eletricidade, esse eletrólito ele vai ser forte ou vai ser fraco, ou vai ser moderado, enfim. Show? Mas isso ainda está bem superficial, né? Eu vou dar outra definição. Não vou dar outra definição, vou dar um complemento a essa definição. O que torna, prestem atenção, o que torna a substância capaz de conduzir eletricidade e o que varia a sua força é a sua capacidade de se dissociar ou de se ionizar em água. Em solução aquosa, no caso. Entenderam? Então, resumindo, um eletrólito é uma substância que tem uma capacidade de se dissolver ou se ionizar em solução aquosa. Essa capacidade de dissolução ou de ionização faz com que a substância seja capaz de conduzir eletricidade. E a depender da sua facilidade de ionização ou de dissolução, esse eletrólito vai ser forte ou vai ser fraco. Quanto mais a substância se dissocia ou se ioniza, mais forte ela é. Quanto menos, mais fraca ela é. Entenderam? Então, ok. Eu tenho 5 opções aqui, né? Vamos começar procurando se alguma dessas alternativas representa uma substância insolúvel. Porque se representar uma substância insolúvel, eu sei que ela não vai se dissociar ou se ionizar completamente em água. Vai ter uma baixa dissociação ou ionização. Isso vai fazer com que seja um eletrólito fraco. Tá? Às vezes a gente nem considera um eletrólito, de tão fraco que é. Então, analisando aqui, superficialmente, assim, né, vendo, eu não consigo identificar nenhuma substância que seja insolúvel. Tá? Nenhum sal que seja insolúvel em água. Show? Beleza. E como é que eu sei disso, né? Analisando esses compostos inorgânicos aqui, eu posso identificar se são solúveis ou insolúveis através daquela regrinha que eu ensinei em aulas anteriores. Eu aconselho que vocês passem lá, deem uma olhada e vejam. Tá? Eu sei, né, utilizando aquela regrinha, que essas substâncias não são insolúveis. Então eu já posso ir para outra linha de raciocínio. Então, se essas substâncias não são insolúveis, elas vão se ionizar ou se dissociar. Logo, eles são eletrólitos. Tá? Então, por consequência, não poderia ser a substância 4, não poderia ser a substância 5 e não poderia ser a substância 1. Tá? Porque eles se ionizam ou se dissociam. Então, ou pode ser a substância 2 isoladamente, ou pode ser a substância 3 isoladamente. Eu tenho que saber qual ou quais são os eletrólitos, os não eletrólitos, né, dessa mistura aí. Então, observando as questões, eu sei que o etanol é uma substância orgânica. Tá?
E o etanol, ele não é um composto iônico. Não é um composto iônico. Assim como esse outro composto orgânico aqui, tá? Não é um composto iônico. Como não é um composto iônico, esses compostos, eles não possuem uma carga existente ali. Entendeu? Se a gente ionizar, a gente vai formar cargas, mas as cargas não estavam lá antes. Como as cargas não estavam lá antes, não vai ser tão fácil ionizar essas substâncias. Como não vai ser tão fácil ionizar, tá? Então a gente convencionalmente determina que essas substâncias elas não são eletrólitos, porque elas vão se ionizar muito pouco em solução, tá? Elas vão se ionizar pouquíssimo, apesar que vão se ionizar, né? Por exemplo, o etanol, ele pode se ionizar, mas é tão pouco que a gente considera como não eletrólito. Então a alternativa correta é a alternativa E, tá? Que afirma que tanto o etanol como esse outro composto iônico, ou composto orgânico, eles não são eletrólitos. E eu volto a repetir. E no geral, os compostos inorgânicos solúveis são todos eletrólitos. Tá? Mas claro, há exceções e tal, mas não vem ao caso. Questão 6. Um sólido altamente solúvel na água foi encontrado. Informação importante, ó, altamente solúvel na água. O tratamento de soluções aquosas desse sólido separadamente com soluções aquosas de parará, 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 não produziu precipitados. Então tá bom, outra informação importante, não produziu precipitados. O tratamento de uma solução aquosa deste sólido com ácido resultou na formação de gás. A gente tem o nome desse gás aí que eu não sei, vou colocar na edição do vídeo. Qual é este sólido? Então, tá. Então, tem 3 informações importantes. A primeira é que é um sólido altamente solúvel na água. Então, com essa informação, sabendo que é um sólido altamente solúvel na água, se eu encontrar em alguma das alternativas algum sólido insolúvel, eu já posso fazer a exclusão assim de cara, na cara. Olhando para as alternativas, eu sei que o carbonato de lítio ele é insolúvel. Se ele é insolúvel, eu já posso excluir. E como é que eu sei que ele é insolúvel? Utilizando aquele esquema que eu já mostrei para vocês em aulas passadas. Tá? Eu aconselho que se vocês não viram, dê uma passada lá nas aulas passadas, né? E olhem, vejam, enfim. Olhem, vejam. Que doideira é essa? Tá, continuando. Então, ok. Com essa primeira informação, eu posso excluir uma alternativa. Somente ela. Sobrou 2 informações. Com essa segunda informação, que não produziu precipitados, talvez eu pudesse excluir mais algumas alternativas e até encontrar o resultado. Só que ia me dar uma trabalheira, né? Porque são muitas substâncias e tal, eu teria que analisar caso a caso. Então eu vou pular para a próxima informação e tentar encontrar a resposta com a próxima informação. Caso eu não consiga encontrar a resposta com a próxima informação, eu volto para a segunda informação e a gente tenta encontrar o resultado final. Então, a última informação que a questão me forneceu, importante no caso, né, é que vai formar esse gás aqui. Esse gás, né, quando a gente separa as suas cargas, nós obtemos os seguintes íons: H+, e Se2-. Tá? Sendo que esse íon pode ter origem tanto do ácido como do sólido. E esse íon pode ter origem tanto do ácido como do sólido. Tá? Tá, beleza. Como eu sei que um ácido, convencionalmente, é um ácido clássico, ele libera H+ no meio, então é provável que esse H+ ele tenha origem do ácido. E também, olhando para as alternativas, a única alternativa que tem o H+ como cátion é a alternativa B. Só que esse H+ está fazendo parte de um composto maior, né, do amônio. Ele não está lá H+ isoladamente, como no caso do ácido. O ácido é H mais o ânion. No caso é o H+ mais o ânion. Nessa
nesse cátion aí, no caso do amônio, o H+, ele está fazendo parte do amônio em si, entendeu? Do composto, ou melhor assim, do componente amônio, entenderam? Então, não é tão provável que esse H+ tenha se originado desse amônio aqui, não. É mais provável que esse H+ tenha se originado do ácido. Então, se esse H+ se originou do ácido, então esse selênio se originou do sólido. Então, a gente tem que observar qual dessas alternativas o sólido possui selênio. Porque se o sólido possui selênio, eu já sei qual é o sólido da alternativa correta. Eu falei certo? Sólido da alternativa correta? Eu já sei a alternativa correta. Eu sei lá. Então, observando as questões, eu sei que a alternativa B é a que mais se assemelha com essa lógica que a gente construiu. Entendeu? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Espero que todos tenham gostado e até a próxima aula. Show?